Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao super teste de potência da caixa de som LG OK99, ao qual, além de testar ela em área aberta no último volume com o Bass Blast ativado, eu irei testar também o grave e o subgrave para a gente poder descobrir qual posição ela irá assumir em cada teste aqui do canal. E ao final do vídeo eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa caixa de som LG top de linha. E encerro o vídeo te contando a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa caixa de som LG top de linha. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer outras caixas de som para a gente poder fazer esse super teste de potência. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com o teste em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no teste em área aberta, no último volume, com tudo no máximo, mais o Bass Blast ativado, essa é a posição que a caixa de som LG OK99 assume no ranking aqui do canal. Mas que independente do resultado, você vendo ela tocando em área aberta, no último volume, com tudo no máximo, mais o Bass Blast ativado, o que você achou da qualidade sonora da caixa de som LG X-Boom OK99? Gostou dela? Sim ou não? Vamos agora para o teste de grave, medindo de 100 Hz até 60 Hz com 1 decibelímetro na função dBc. 100 Hz.
90 Hz. Hertz. Setenta Hertz. Sessenta Hertz. E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som LG OK99 assume no ranking das caixas de som com mais grave que já passaram aqui pelo canal. Vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz, com 1 decibelímetro na função dBc. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. E no teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som LG XBoom OK99 passa a assumir no ranking das caixas de som com mais subgrave que já passaram aqui pelo canal pelo mesmo teste. Com isso, levando em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som LG XBoom OK99 passa a assumir no ranking geral aqui do canal. Que finalizada essa primeira parte de testes, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG XBoom OK99, que é o seguinte: as equalizações pré-programadas dela, você consegue ver uma diferenciação de uma para outra se você parar para ficar ali olhando com mais carinho. Vamos dizer assim, você vai conseguir ver a diferenciação de uma para outra. No meu ponto de vista, se não tivesse, não iria fazer falta, porque a mudança é muito pouca. Já a equalização manual e a equalização do Bass Blast, eu percebo assim, ela até ali mais ou menos uns 50% de volume talvez, a equalização manual com tudo no máximo te dá a sensação de te entregar um volume final maior. Se você ali, você vai perceber ali uma disputa entre médio, agudo e grave. Ela tem subgrave? Tem, mas assim é um subgrave bem distante, que parece que não quer entrar nessa briga ali entre grave, médio e agudo. Mas ela tem subgrave. E aí, com a equalização manual, tudo no máximo, você vai perceber um pouco mais de presença de médio e agudo. O grave tá lá, de vez em quando ele aparece um pouco mais, e o subgrave mais distante. Quando você coloca ela com 100% do volume, a equalização manual continua a mesma coisa, só que ela não te dá uma entrega de volume igual a Bass Blast. A Bass Blast com 50% dá a impressão que ela é mais fraca que a manual. Já com 100% do volume, a Bass Blast é muito nítido a diferença de volume final.
Para você ter uma ideia, dependendo da música, igual eu estava testando aqui, o painel começava a vibrar com o Bass Blast ativado, de tanto grave que ela estava entregando. Mas aí é o seguinte, dessa forma, você vê que o grave fica mais equilibrado com o médio e o agudo no Bass Blast. Com a equalização manual, você vê que ela procura entregar mais médio e agudo. Então, sem sombra de dúvida, a equalização que mais me agradou foi a Bass Blast. Ela, contudo, no máximo, também me agradou. O médio agudo tá ali de uma forma que não chega a me incomodar. Deu ter a necessidade de diminuir um pouco do médio agudo para eu poder perceber mais o grave. Contudo, no máximo, na equalização manual, ela me agradou. Seja com 50% de volume, seja com 100% de volume. Com 50%, só que, tanto ela com 50% do volume, quanto com 100% do volume, eu vou preferir usar nela o Bass Blast, porque ela vai me entregar mais o grave e um pouco mais distante o subgrave, mas ela dá mais foco no grave do que na equalização manual, que é o que me agrada mais. Então, mesmo o subgrave dela ficando mais distante, como ela tem um grave bem presente, que realmente ele fica ali batendo de frente com médio e agudo, ela, contudo, no máximo ou 50% do volume, o Bass Blast me agrada mais. Já para microfone, ela tem um punhado de recursos, tanto para efeitos de voz, eco para microfone e o Voice Canceller. Para quem vai utilizar microfone nela, ela tem bons recursos, porém deixa a desejar em algumas coisas que acabam sendo desnecessárias. Igual, por exemplo, o P10 aqui na frente fica bem feio quando você conecta, seja o microfone com fio ou sem fio. A questão do volume principal dela interferir no volume do microfone também não me agradou. Faltou ser 2 botões de volume, um para cada P10 e não ser um para os dois, e se aumenta um, aumenta o outro. Mas, no geral, a qualidade sonora dela me agrada.